No vídeo anterior estudamos os versículos 21 ao 30 do capítulo 11 de Daniel. Esses versículos cobrem os 1260 anos do domínio do Anticristo, e finalizamos dizendo que do versículo 31 em diante a profecia repetiu novamente os 1260 anos do domínio do Anticristo, mas de uma perspectiva diferente. Agora, há evidências de que isso seja assim? A seguir continuaremos com o restante da profecia e veremos se realmente há evidências na profecia de que os versículos de 31 em diante são uma repetição de tempo, tempos e meio tempo. Versículo 31. E dela sairão forças armadas, e contaminarão o santuário forte, e removerão o contínuo, e imporão a abominação da desolação. Qual é a abominação da desolação? Se perguntarmos aos preteristas, eles nos dirão que foi quando Antíoco Epifânio IV sacrificou porcos no templo de Jerusalém. Se perguntarmos aos futuristas, eles nos dirão que um homem mau, e até agora desconhecido, virá num futuro indefinido, quando os judeus se voltarem para reconstruir o templo de Jerusalém, e aquele homem mau entrar naquele templo e fingir ser Deus. Mas será que nós, historicistas, acreditamos que este mesmo versículo 31 diz claramente o que é a abominação da desolação? Ele diz, e tirará o contínuo e imporá a abominação da desolação. Portanto, a abominação da desolação é o oposto do contínuo. Nada mais são que as doutrinas que o Anticristo criou, que contradizem a verdade sobre o trabalho contínuo que Cristo está fazendo agora como nosso mediador no santuário celestial. Que doutrinas da Igreja Católica são contrárias à obra de Cristo no santuário? A falsa crença de que a Virgem Maria está no céu intercedendo por nós. A falsa crença de que confessar os nossos pecados a um homem e fazer uma penitência é suficiente para que esses pecados sejam perdoados. A falsa doutrina da transubstanciação, onde o pão e o vinho são supostamente convertidos, literalmente, na carne e no sangue de Cristo, e isso implica que o sacrifício de Cristo não foi perfeito e, portanto, deve ser repetido todas as semanas. E a lista continua indefinidamente. Se assim for, desde o início temos o primeiro indicador de que o versículo 31 em diante está sendo repetido nos 1260 anos do primeiro período do governo do Anticristo. E não é possível que a abominação da desolação seja algo reservado para o futuro, uma vez que a teologia do Anticristo já foi elaborada e imposta durante a Idade Média, e ainda permanece, uma vez que a Igreja Católica não mudou as suas crenças estranhas à Bíblia. Pelo contrário, continuou a levantar novos dogmas contrários à Bíblia. Portanto, se a dominação devastadora não está reservada para o futuro, mas já foi imposta durante a Idade Média, então o versículo 31 não pode estar falando de coisas, nem mesmo do futuro, mas antes deve estar nos levando de volta ao passado. Isso nos leva ao que mencionamos sobre os versículos 31 em diante serem uma repetição de tempo, tempos, e metade de um tempo, mas de outra perspectiva. Qual é a diferença de perspectiva? Nos versículos 21 a 30, Gabriel apresentou a tempestuosa relação entre a Igreja e os Estados, ou seja, o aspecto político do período do governo do Anticristo, sua luta pelo poder com os reis da terra. E do versículo 31 em diante, apresenta a luta do Anticristo contra o povo de Deus, ou seja, o aspecto teológico ou religioso do período de domínio do Anticristo, e a imposição de uma dominação devastadora. Aliás, esta passagem é paralela a Daniel 8, 11, onde diz: e por ele o contínuo foi tirado, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Observe que são as forças e não o próprio Anticristo que impõem a abominação da desolação, implicando novamente que o Anticristo não realiza todo o seu trabalho pela sua própria força, mas que essas forças, que são as forças que os Estados colocam ao seu disposição, são elas que impõem a abominação desoladora. O santuário da força é o santuário celestial, a partir do qual Deus governa. Claro, os futuristas dizem que é o Templo de Jerusalém, que em algum momento será reconstruído, mas não tem nada a ver com isso, já falamos sobre isso. Israel não é mais o povo de Deus, e as ruínas de Jerusalém não são o seu santuário. O santuário está no céu. Leiam na carta de Paulo aos Hebreus, e esqueça as histórias fictícias que não têm base bíblica. Este santuário de força contrasta com as fortalezas mencionadas acima, que representam os governos deste mundo, o governo de Deus em contraste com os governos dos homens. O Anticristo contamina o santuário celestial, removendo o contínuo e o substituindo pela abominação desoladora. Em outras palavras,
profanar o santuário, remover o contínuo e impor a abominação desoladora, são a mesma coisa. Nada disso é literal. O anticristo não pode profanar literalmente o santuário celestial. Aqui estamos falando de teologia. Cristo já morreu uma vez pelos pecados de todos, ressuscitou e subiu ao céu, onde intercede por nós, porque foi ele quem morreu e pagou o preço, e também nos dá o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai está pronto para ouvir nossas orações e atender a todas as necessidades, sejam físicas ou espirituais, em nome de Cristo, porque não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Esse é o contínuo. Este contínuo foi substituído pela abominação desoladora, que é a suposta forma de alcançar o perdão dos pecados, e a salvação que o anticristo inventou. Essas falsas doutrinas não contaminam literalmente o santuário, mas contaminam na mente das pessoas o conceito de salvação, e como ela é obtida, além de dar aos homens ideias errôneas sobre o caráter de Deus. Houve sim, uma abominação desoladora literal na história, já mencionamos isso em vídeos anteriores, e foi o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos no ano 70. Esse cerco e eventual destruição de Jerusalém e do templo, evidenciou que aquela cidade não era mais a cidade de Deus, nem aquele templo era sua casa, nem os judeus eram seu povo. Eles haviam tomado a sua decisão e Deus os entregou àquele que eles próprios escolheram como Pai. Em suma, se o templo de Jerusalém foi destruído durante a literal abominação desoladora, o cerco de Jerusalém pelos romanos no ano 70 não pode estar falando daquele santuário. E a continuação aqui mencionada não pode referir-se aos serviços que foram realizados naquele santuário, que permanece destruído até hoje, e que eram apenas um símbolo, uma representação do plano de salvação e do verdadeiro contínuo. O santuário pisoteado é o celestial, e o contínuo substituído pela abominação da desolação, é a obra que Cristo realiza como mediador entre Deus e os homens no santuário celestial. É todo o plano de salvação, toda a graça, justificação e santificação, o que significam e como ocorrem, todas essas verdades essenciais foram substituídas por uma abominação desoladora. É mais do que claro que o anticristo não pode impedir Cristo de fazer a sua obra, nem pode literalmente pisar o santuário celestial. E o que o anticristo fez foi conceber uma teologia de erros, com falsos mediadores e falsos meios de se obter o perdão. Quando diz que profanaria o santuário, eliminaria o contínuo e o substituiria pela abominação desoladora, não se refere aos porcos que Antíoco Epífanes IV sacrificou no templo de Jerusalém durante os 3 anos em que esteve dominando os judeus. Como alegam os preteristas, nem está falando de uma contaminação que será levada a cabo pelo malvado anticristo, que ainda não emergiu no santuário feito pelo homem, como ensinam os futuristas. Ele está falando sobre a teologia do papado. É uma abominação porque blasfema o caráter de Deus, e é devastadora porque em vez de salvar almas, as perde, pois leva as pessoas a fingir que são salvas pelas obras, ou a fingir que se salvam enquanto persistem em continuar pecando. Como já dissemos, o anticristo não pode invadir literalmente o santuário celestial. Para que esta parte da profecia tenha outro cumprimento literal, como no ano 70, é necessário que volte a existir um santuário em Jerusalém. A partir daí podemos entender por que há protestantes que ajudam financeiramente a grupos sionistas em Israel, que pretendem reconstruir o templo. Eles querem forçar um cumprimento literal que corresponda à sua interpretação das profecias. Em outras palavras, eles querem ajudar a Deus. Assim como Sara também quis ajudar a cumprir o que estava previsto, entregando sua serva a seu marido, para que ele pudesse ter um filho com ela. O que a Sara tentou fazer, ela fez, e já sabemos o resultado. Você se lembra de Sara, certo? Deus disse a Abraão que ele teria um filho, e Sara apareceu ali interpretando o que Deus havia dito. Sim, Deus disse que você vai ter um filho, mas não comigo porque não posso. Deite-se com minha serva e assim cumpriremos o que Deus anunciou. O problema com esta interpretação é que ela contradiz o mandamento de Deus em relação ao casamento. Protestantes e católicos fazem o mesmo, interpretam a palavra de Deus de uma forma que faz com que a Bíblia se contradiga. O que Sara fez é a mesma coisa que fazem todos aqueles que enviam dinheiro a Israel para reconstruir o templo. Não acredito que o templo de Jerusalém será reconstruído novamente, mas não ficaria surpreso se assim fosse. Na realidade, isso não muda em nada o verdadeiro cumprimento da profecia, da mesma forma que o nascimento de Ismael não impediria o nascimento de Isaque, mas sim,
contribuiria para que os dispensacionalistas afundassem ainda mais em sua própria confusão. Rezar o terço, as promessas e as penitências, nada mais são do que tentar salvar-se através das obras. Rezar a Maria pedindo-lhe que reze por nós pecadores, como se ela já estivesse no céu intercedendo por nós. Confessar os pecados aos sacerdotes humanos, outro exemplo de salvação pelo trabalho, que também ensina que os nossos pecados podem ser perdoados sem que tenhamos que nos arrepender. A missa e a suposta transubstanciação, que basicamente implica que o sacrifício de Cristo não foi perfeito e, portanto, deve ser repetido todas as semanas, são todas heresias, são abominações. A isso podemos acrescentar a crença no inferno, como ensinado pela filosofia grega, em que Deus lança o pecador impenitente para todo sempre, e o que isso faz é fomentar o medo de Deus em vez do amor. O amor leva as pessoas a fazerem grandes sacrifícios e o medo leva as pessoas a cometerem grandes atrocidades. Mas infelizmente existe mais de um tipo de cristão. Os verdadeiros, aqueles que querem conhecer e fazer a vontade de Deus, são a minoria capazes de exercê-la. A grande maioria está dividida em dois grupos, aqueles que procuram ser salvos pelos seus próprios méritos, e aqueles que procuram salvar-se enquanto continuam a pecar. Ambos os grupos se enquadram muito bem na teologia do anticristo, como peixinhos na água. Com bajulação ele fará com que aqueles que violam a aliança pequem, mas as pessoas que conhecem seu Deus se esforçarão e farão seu trabalho. Quais são essas lisonjas, pelas quais ele induzirá os pecadores a continuarem pecando? Já mencionamos isso, a pretensão de poder ser salvo através das obras, e a pretensão de poder ser salvo sem ter que se converter do pecado, o perdão dos pecados através da mediação humana, sem a necessidade de arrependimentos, e tudo o mais que nós já mencionamos. Mas Deus sempre soube preservar um pequeno grupo, um remanescente fiel que o conhece e lhe obedece, e que sabe muito bem qual é a sua obra de ser o sal da terra, de pregar a verdade a cada nação, tribo, língua e nação. Durante a Idade Média havia também um pequeno grupo que guardava a verdade, e quando o anticristo ressuscitar, haverá pessoas que conhecem o seu Deus, e se esforçarão e farão o seu trabalho, ensinarão a verdade ao mundo. Os sábios do povo instruirão a muitos, e por isso cairão à espada e ao fogo, no cativeiro e na pilhagem por muitos dias. Esta passagem é paralela a Daniel 7, 25, Daniel 8, 10 e Daniel 8, 12. Os sábios do povo são os verdadeiros seguidores de Deus, aqueles que sempre tiveram a Bíblia como único guia. São chamados de entendidos porque procuram saber qual é a vontade de Deus, e quando a conhecem, procuram cumpri-la. Esses entendidos são a verdadeira Igreja de Deus. A Igreja de Roma sempre se vangloriou de ser a verdadeira Igreja original, aquela fundada pelo próprio Cristo e pelos apóstolos, mas isso não é verdade, é uma falsificação onde reside o usurpador, o anticristo. Enquanto ela assumia o erro das filosofias humanas, das práticas pagãs e das superstições, sempre houve um grupo que continuou a manter a Bíblia como seu único guia. Esses são os entendidos. E esses entendidos fariam o seu trabalho, pregando o Evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Mas é um trabalho que eles fizeram arriscando a própria vida, caindo na espada e no fogo, em cativeiro e desapropriação por muitos dias. 1260 anos para ser exato. Este versículo mais uma vez nos dá evidências de que os versículos de 31 em diante são uma repetição dos tempos e meio tempo do domínio do anticristo, pois é paralelo aos versículos de Daniel 7 e Daniel 8, que claramente se referem a 1260 anos do domínio do anticristo. Sem dúvida esses são os muitos dias a que o versículo se refere, mas ao cair receberão um pouco de ajuda, muitos se ajuntarão a eles com engano, muitos trairão para obter lucro ou para salvar suas próprias vidas, até mesmo seus próprios parentes. Falsos irmãos irão infiltrar-se aos grupos para espionar e levar hereges aos tribunais da Inquisição, e o mesmo acontecerá novamente no futuro. Mas o que é essa pequena ajuda que eles receberam? A ajuda veio com o Renascimento. E o que aconteceu na Renascença que ajudou? Em primeiro lugar, esta redescoberta do conhecimento antigo característico da Renascença resultou numa redescoberta das Escrituras Sagradas, que durante a Idade Média foram ignoradas, mesmo a maioria das pessoas nem sabia que elas existiam. A invenção da imprensa, que tornou a Bíblia mais acessível ao público, claro, as reformas protestantes, mais ainda, a descoberta do Novo Mundo, para onde muitos fugiram para escapar da perseguição do papado.
e onde finalmente acabariam redescobrindo as verdades sobre o contínuo, que foram substituídas pela abominação desoladora. E alguns dos que são sábios cairão para serem purificados, limpos e embranquecidos até o fim dos tempos, porque até para isso há um certo período. De que período específico estamos falando aqui? Estamos falando de mártires que seriam mortos pelo anticristo durante um determinado período. E existe um prazo definido para o domínio do anticristo além do tempo, e metade de um tempo? A resposta é não. Quando entendi isso, não pude deixar de reconhecer que, com efeito, os versículos de 31 em diante são uma repetição do tempo, tempos, e metade de um tempo, porque não há outro período determinado para o domínio do anticristo além dos tempos, e metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias. O anticristo ressuscitará, mas a Bíblia não diz nada sobre quanto tempo durará o seu governo naquela segunda vez. Deus sabe quanto tempo durará, mas a profecia não falaria de um tempo determinado sem que esse tempo já tivesse sido revelado. Portanto, esta não pode ser uma referência ao futuro ressurgimento do anticristo, mas ao seu domínio de 538 a 1798. Assim como do versículo 21 ao 30, em diversas ocasiões, se faz referência a um determinado tempo, o mesmo acontece do versículo 31 em diante, e o rei fará o que quiser. Esta é a mesma coisa que é dita em Daniel 8, 12. Ele lançou a verdade por terra, e fez tudo o que quis, e tudo o que fez saiu como ele quis, e ele ficará cheio de orgulho, e se exaltará acima de Deus, e falará ofensas terríveis contra o Deus dos deuses. Esta é a mesma coisa que Daniel 7, 8. E neste chifre há olhos como de homens, uma boca que falava grandes coisas. E Daniel 7, 25. E falará palavras contra o Altíssimo. E é a mesma coisa que fala o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto é que ele se senta no templo de Deus, mostrando-se como Deus. Este homem do pecado e filho da perdição, que é o chifre pequeno, o anticristo, prosperará até que a ira se complete, porque ela está determinada a acontecer. Quando será determinado que a ira terminará? Quando o tempos, e meio tempo, forem cumpridos, ele não se importará com o Deus de seus pais, nem com o desejo das mulheres, nem terá respeito por nenhum Deus, mas ele se exaltará sobre todos eles. Exatamente a mesma coisa que Paulo diz sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, tanto que se senta no templo de Deus como Deus, fingindo ser Deus. Este que se exalta a ponto de se fazer passar por Deus não é um anticristo maligno que virá no futuro, mas sim aquele que se autodenomina Santo Padre, Sumo Pontífice e Vigário de Cristo. O Papa tem uma exaltação que se faz passar pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto não requer maiores explicações. O que exige explicação é: quem é esse desejado pelas mulheres que é mencionado aqui? Em Ageu 2-7, o Messias é chamado de desejado das nações. Poderia este desejado de todas as nações e este desejo das mulheres ser a mesma pessoa? O termo desejado de todas as nações é um termo fácil de entender. É pelo menos fácil entender por que o Messias poderia ser considerado alguém desejado por todas as nações, mas por todas as mulheres? A que isso se refere? Bem, na Bíblia o povo de Deus é representado como uma mulher. No Antigo Testamento há muitas passagens nas quais Deus é apresentado como marido, e seu povo como sua esposa. Quando entrarmos no Apocalipse também veremos muito disso. O povo de Deus, a sua igreja, é representado como uma mulher. Uma igreja obediente é representada na Bíblia como uma mulher pura. Uma igreja desobediente é representada como uma mulher adúltera. O significado da frase desejado pelas mulheres pode ser visto em Isaías 4. E naquele momento 7 mulheres imporão as mãos sobre um homem, dizendo: comeremos o nosso pão e vestiremos as nossas roupas, só queremos que o teu nome seja posto sobre nós. Tire o nosso opróbrio. Esse homem em Isaías 4-1, é aquele desejado pelas mulheres. Mas de que tipo de mulher estamos falando? Puro desejam? A resposta está nas palavras dessas mesmas mulheres. Nós mesmas comeremos o nosso pão e vestiremos nossas roupas, e somente o teu nome seja invocado sobre nós, tira nossa vergonha. Essas mulheres, ou melhor,
essas igrejas não estão interessadas no pão, na palavra que Cristo pode lhes dar. Não estão interessados nas roupas, na justiça que Cristo pode lhes dar. Elas têm o seu próprio pão, as suas próprias doutrinas e as suas próprias roupas, os seus próprios meios de se justificarem. A única coisa que querem de Cristo é o seu nome. Estas 7 mulheres representam a multidão de igrejas e denominações religiosas, cada uma dizendo algo diferente e todas afirmando ter a verdade. Honrarão o Deus do poder político, um Deus que os seus pais não conheceram. Eles o honrarão com ouro e prata, com pedras preciosas e com coisas de grande valor. A maioria das versões prefere dizer Deus das fortalezas. Essas fortalezas são as mesmas mencionadas acima, que contrastam com o sartório da força mencionado no versículo 31, no santuário da fortaleza, ou seja, o santuário celestial, reside o governo de Deus. Mas aqui estamos falando de outro Deus e de outras fortalezas, o Deus dos governos terrenos. Por que é ele um Deus? Porque tudo que colocamos no lugar de Deus vira um Deus estranho. Neste caso, as falsas igrejas de Deus depositaram a sua confiança nos governos terrenos contra o Espírito de Cristo, que disse que o meu reino não é deste mundo. As igrejas procurarão promover o reino dos céus apoiados pelos reinos deste mundo. Houve até igrejas protestantes que apoiaram financeiramente movimentos de guerrilha na África. E como já dissemos, neste momento existem igrejas protestantes que apoiam financeiramente o movimento sionista em Jerusalém, que é um grupo de extrema-direita que pretende reconstruir o Templo de Salomão. E nos Estados Unidos, a direita cristã apoia os políticos dispostos a legislar sobre religião. Mais uma vez é apresentada a união da Igreja com o Estado, característica básica da teologia do Anticristo. Todos os chamados cristãos que procuram eliminar a separação entre a Igreja e o Estado, estão a adorar o Deus das fortalezas, o Deus do poder político. Tentar ajudar Deus e a sua causa, garantindo que os governos legislam leis religiosas, é adorar o Deus do poder político. Não é melhor ideia do que a que Sara teve quando tentou fazer o seu marido dormir com a sua serva, e com o Deus estrangeiro que irá conhecer, ou seja, os governos políticos. Ela irá apoderar-se das fortalezas mais inexpugnáveis, e dominará sobre muitos e distribuirá a terra como recompensa. O poder concedido à Igreja de Roma, essa união com o Estado, ajudou a Igreja a espalhar o seu domínio mesmo sobre estados distantes, que não estavam realmente interessados em ter algo a ver com a Igreja. As grandes nações que emergiram dos chifres, os 10 reinos em que a Europa foi dividida após a queda do Império Romano, tornaram-se impérios ultramarinos que impuseram a religião aos locais colonizados. Mesmo quando diz que distribuirá as terras como recompensa, poderá fazer referência à alegada divisão do Novo Mundo, o Tratado de Tordesilhas, que o Papa fez entre Espanha e Portugal, mas no fim dos tempos o Rei do Sul lutará contra ele. Observe que dos versículos 30 a 39, o Rei do Sul, que já dissemos que representava o Estado, não é mencionado de forma alguma. Como já dissemos, os versículos 30 a 39 focam na teologia do Anticristo, e falam sobre sua luta contra os entendidos, que são o verdadeiro povo de Deus, não como os versículos 21 a 29, que focam no aspecto político do Anticristo e falam sobre a sua luta contra o Rei do Sul, que são os governos, os estados políticos. O fato de que do versículo 31 em diante, o Rei do Sul não é mencionado ou referido até o versículo 40, é mais uma evidência de que o versículo 31 em diante está sendo repetido tempos e meio tempo, do primeiro período de domínio do Anticristo. E a razão pela qual o Rei do Sul reaparece no versículo 40 é porque chegamos novamente a 1798, o fim do tempo, tempos, e metade de um tempo. Se o versículo 31 em diante não estivesse repetindo os 1260 anos do primeiro período de domínio do Anticristo, mas estivesse falando do segundo período de domínio do Anticristo, deveria ser Cristo quem aparece aqui para pôr fim ao Anticristo. Assim como o versículo 30, o versículo 40 introduz outra reviravolta, não nos levará de volta no tempo como o versículo 30 fez, mas normalmente apresenta o Rei do Sul e a luta entre a Igreja de Roma e os Estados, levando de volta a 1798, quando Napoleão pôs fim ao período do governo do Anticristo. Mas no fim dos tempos, isto é, no fim do tempo, tempos, e metade de um tempo, o Rei do Sul, o poder do Estado representado pela França de Napoleão, lutará contra ele. Mas o versículo continua dizendo que a destruição do Norte, o papado se levantará contra o Rei do Sul, o Estado,
como uma tempestade, com carros e cavaleiros, e muitos navios, entrarão na terra como uma inundação e passarão. Isto não se refere a uma resposta imediata, se fosse, o termo, mas, no início do versículo 40 seria desnecessário. Lembre-se que Daniel escreveu isso em capítulos e versículos, isso foi feito muitos séculos depois. E embora seja de grande ajuda, muitas vezes os versículos não estão divididos onde deveriam. A primeira frase do versículo 40 deve ser a última do versículo 39, encerrando o tempo, tempos e meio tempo. O versículo 39 está nos contando sobre o que o anticristo faz, e o versículo 40 diz, mas, indicando qual seria o resultado no final do tempo, tempos e meio tempo. Isso apenas une a primeira frase do versículo 40 com o versículo anterior, é a conclusão do pensamento ou ideia que estava sendo expressada. Os tempos e metade de um tempo terminaram no ano de 1798. Ali caiu o anticristo. O que o restante do versículo 40 diz é o que acontecerá quando ele ressuscitar. Ou seja, a partir de agora estamos entrando numa profecia que ainda não se cumpriu. E o rei do norte se levantará contra o rei do sul como uma tempestade, com carros e cavaleiros e muitos navios, entrarão na terra e a inundarão, e continuarão. O anticristo controlará mais uma vez os governos, mas desta vez o seu poder abrangerá o mundo inteiro, e acontecerá tão rapidamente que os governos da terra não terão oportunidade de reagir, simplesmente seguirão o fluxo do momento. Este rei do norte é o mesmo anticristo que já governou durante os tempos e meio tempo, desde 538 a 1798. E se quando a profecia começou a falar do anticristo a linguagem era simbólica, não há razão para que deixe de ser então aqui, porque ele está falando sobre o próprio anticristo. Não podemos interpretar o texto de forma absolutamente literal. Ele não está falando sobre o fato de que o anticristo virá literalmente com um exército e que, como ensinam os futuristas, alguns países se unirão contra ele com seus exércitos literais, terminando na suposta grande guerra entre o anticristo, a Rússia, a China e os Estados Unidos da América, e que será o Armagedon. Nada disso. O significado é o mesmo dado anteriormente à luta da Igreja de Roma pelo domínio sobre os estados políticos. Esta luta não acontece nos campos de batalha, mas em grandes reuniões entre os líderes dos estados e o Papa. Esta é uma luta que terá lugar nas conferências das Nações Unidas, nas reuniões da União Europeia e na Sala Oval. Além disso, é ridiculamente absurdo presumir que num local específico do planeta, o anticristo e potências militares como os Estados Unidos, a China e a Rússia, irão mobilizar exércitos da forma como foi feito nos tempos antigos, ou na guerra de trincheiras no estilo da Primeira Guerra Mundial. A tecnologia militar atual deixou para trás esses tipos de guerra há muito tempo. O Papa ganhará o apoio das nações tão rapidamente que será como uma inundação, não haverá nação que lhe enfrente, muito pelo contrário, lembre-se do significado da água nas profecias, nações, línguas e povos. Não haverá nenhum país que irá confrontar o anticristo com um exército literal, mas todas as nações acabarão por apoiar o anticristo. Todos pensam que o que a Igreja Católica fez no passado não foi culpa da Igreja, mas sim um produto dos tempos, e que só porque este é um tempo diferente, tais coisas não voltarão a acontecer. Mas as pretensões e ambições de Roma não mudaram, ele apenas espera a oportunidade de colocar o seu plano em ação e pegar todos de surpresa. Um fato curioso em Daniel 11 é que, como já dissemos, os versículos do 20 ao 29 falam sobre a política do anticristo durante o tempos e meio tempo, e sua luta contra os estados políticos para dominá-los, até enfrentar a França de Napoleão. Depois o versículo 30 fala-nos do futuro, de quando o chifre pequeno ressurgir, mas já não fala de política, mas de teologia, da sua posição sobre a aliança e da sua aliança com todos aqueles que, como ele, odeiam a aliança. Depois dos versículos 31 a 39, ele fala novamente do domínio do anticristo durante o tempos e meio tempo, mas desta vez ele fala de sua teologia nos moldes do versículo 30, de sua posição na aliança, de estabelecer-se como Deus e misturando religião com política. Ele não fala de sua luta contra os estados políticos para controlá-los como nos versículos de 20 a 29, mas de sua luta contra a verdadeira Igreja de Deus, os entendidos, até que sua queda seja apresentada novamente na primeira frase do versículo 40. Então novamente ele fala do futuro, do que acontecerá quando o anticristo ressuscitar.
Mas ao fazer isso ele volta ao tema dos versículos 20 ao 29, sua luta para dominar os estados políticos, mas ele não muda completamente o tema. Mas daqui em diante ele continua falando sobre ambos os aspectos do domínio do anticristo sobre os estados políticos, e sua perseguição contra aqueles entendidos, a verdadeira Igreja de Deus. E virá a terra desejável, e a maioria das pessoas assume que esta terra desejável é a nação de Israel no Oriente Médio. Claro que isso é influenciado pelo futurismo, e pela crença de que Israel ainda é o protagonista das profecias. Mas esta mesma profecia nos diz que aquela terra seria consumida por Roma. E já repetimos muitas vezes que Israel deixou de ser o povo de Deus e, portanto, perdeu o seu destaque. A morte de Cristo e o início da perseguição à Igreja pelos líderes judeus marcaram o momento em que Israel deixou de ser o povo de Deus, mas também marca o ponto em que a linguagem da Bíblia se torna simbólica. A partir de então o nome Israel não se referirá mais àquela nação, mas sim ao novo povo de Deus que é a sua Igreja. E da mesma forma, nomes como Babilônia e Egito não se referirão mais às nações literais, que em algum momento da história foram inimigas do Israel literal, mas senão aquelas que lutam com o Israel espiritual, que é a verdadeira Igreja de Deus. Além disso, se os judeus já não são o povo de Deus, e as ruínas deixadas em Jerusalém já não são a sua casa, o que faz de Jerusalém ainda a terra desejável? Mas se o povo de Deus é agora diferente, não seria mais lógico pensar que onde quer que esse povo esteja, essa deve ser a terra desejável neste momento? Não vou entrar nesse assunto, prefiro deixar que a própria profecia nos leve até lá, e será quando estudarmos o Apocalipse. Portanto, deixaremos inacabada a questão das terras desejáveis. Mas deve-se notar que não estamos falando aqui de uma invasão, mas simplesmente dizendo que ela virá. Outras versões dizem que entrará, mas isto se refere a algo que acontece sorrateiramente, e não de repente, como ocorreria uma invasão militar. É antes uma vinda ou entrada através da diplomacia. Então, se o anticristo vem a esta terra, é desejável não invadi-la. Por que ele vem? Vem para aliar-se a ela, e obter seu apoio. Certamente o Vaticano procura o apoio de todos que pode, mas se este Estado pretende ajudar o anticristo a recuperar o seu poder de uma forma tão forte e rápida, como vimos no versículo anterior, este Estado deve então ser uma potência militar, um Estado poderoso e rico, cuja influência já abrange o mundo inteiro. Você pode começar a nomear países que atendam a essas características. Irei diretamente apontar a nação que já uniu forças com o Vaticano para desmantelar o bloco soviético na Europa Oriental, a nação que venceu a Guerra Fria contra a extinta União Soviética, os Estados Unidos da América, que é a terra desejável. Aqui estamos apenas mencionando isso, mas quando chegarmos ao Apocalipse iremos identificá-lo melhor. E muitas províncias cairão, mas estas escaparão de suas mãos, Edom, Moabe e os mais notáveis dos filhos de Amon. Quando uma palavra destacada aparece na Bíblia, significa que essa palavra não está no texto original do qual foi traduzida, mas foi adicionada com o intuito de tornar o texto mais claro. Mas estas palavras acrescentadas nem sempre tornam o texto mais claro, porque quem as acrescenta o faz de acordo com aquilo em que acredita, e não necessariamente porque Deus o inspirou. Neste texto foi acrescentada a palavra províncias. Pode-se ler que muitos cairão quando o anticristo ressuscitar, desta vez com a ajuda dos Estados Unidos o seu poder unirá o mundo, mas haverá alguns que escaparão. Alguns podem pensar que aqueles que escaparão são os entendidos, que representam os remanescentes que permanecem fiéis, mas a palavra que é traduzida como escaparão refere-se a alguém que foi prisioneiro e foge, ou seja, primeiro tem que ser prisioneiro para então poder escapar. Os entendidos não podem ser representados aqui, porque nunca foram enganados ou aprisionados pelo anticristo. Se assim for, não serão os entendidos. Isto se refere a um grupo que neste momento é enganado, mas que quando o Vaticano e o Washington unirem forças, e o resto do mundo se juntar a eles, e o anticristo começar a mostrar seu verdadeiro caráter, eles perceberão que foram enganados e escaparão. Estas são as ovelhas de Cristo que estão em outro redil, que Cristo chamará, e o chamado se encontra no Apocalipse. Por isso se chama Edom, Moabe e Amon, porque esses são os povos aparentados com Israel. Edom são descendentes de Esaú, irmãos de Jacó, e Moabe e Amon são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Aqueles entendidos são Israel, a verdadeira Igreja de Deus.
Mas, nas demais igrejas que se dizem cristãs, mas o que se prega é a desobediência, também há cristãos que querem fazer a vontade de Deus, mas que vivem enganados, e adoram a Deus da melhor maneira que podem de acordo com o que sabem. Deus os chamará pouco antes do fim do julgamento para saírem do engano. Não é que Deus chame apenas a estes, o chamado será para o mundo inteiro, mas nem todos os reconhecerão. Ele também estenderá a mão a outras terras, e o país do Egito não escapará, o resto do mundo e os seus governos não escaparão. Como já dissemos, quando o anticristo se levantar pela segunda vez, o seu domínio abrangerá o mundo inteiro, e ele se apoderará dos tesouros de ouro e prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, da Líbia e do Sudão, por onde também passará. Este versículo simplesmente enfatiza o que o anterior diz: o anticristo controlará o mundo inteiro, mas acrescenta um detalhe muito importante: controlará também a riqueza do mundo. Deve ser assim, porque o Apocalipse declara que ninguém poderá comprar ou vender, mas somente aqueles que tiverem a sua marca. Mas as notícias do leste e do norte irão assustá-lo, e ele sairá com muita raiva para destruir e matar muitos. Que novidades são essas? Pois bem, é isso que estamos anunciando aqui, as verdades bíblicas que irão desmascarar o anticristo. Essa é a novidade. Estas coisas que dizemos aqui são ofensivas para muitos, sabemos disso, mas não dizemos porque é nossa intenção ofender, mas porque são a mensagem que no devido tempo ajudará Edom, Moabe e Amon a escapar, para aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus, mas vivem enganados. Quando isso acontecer, o anticristo sairá com grande ira para destruir e matar aqueles que pregam esta notícia, e armará as suas tendas reais entre os mares. Aqui se faz referência à tenda de um rei em seu acampamento militar. E os mares, como já dissemos, representam nações, línguas e povos. O que está sendo apresentado aqui é o anticristo, preparando todas as nações do mundo para a grande batalha final, a batalha do Armagedon mencionada no Apocalipse, na montanha gloriosa e santa. Ao ouvir isso, as pessoas pensam imediatamente em Jerusalém. Essa é a influência do futurismo trabalhando. Não vai haver nenhuma batalha em nenhum lugar específico, pois a batalha é entre o anticristo e todas as nações do mundo, contra o povo de Deus, ou seja, aqueles entendidos, e também aqueles que conseguiram escapar, mencionado no versículo 43. E se o povo de Deus for aquele que prega o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos, eles não estarão envolvidos em Jerusalém. Eles estarão espalhados por todas as nações, tribos, línguas e povos. Esta grande batalha será global. Em todas as nações do mundo, as pessoas preparar-se-ão para eliminar o povo de Deus de uma vez por todas. A montanha sagrada é o planeta inteiro, o lugar onde Deus finalmente estabelecerá seu trono. Mas antes que isso aconteça, a batalha ocorrerá. Haverá dois grupos. Um grupo disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custe a vida, e outro grupo disposto a matar para fazer cumprir o que acreditam ser a vontade de Deus. E você sabe quantos do povo de Deus morrerão? Nenhum. O anticristo terá tudo preparado para o massacre. Terão até combinado com todas as nações do mundo o dia e a hora. Mas o fim dele chegará, e ele não terá ninguém que o ajude. O que vai acontecer? O versículo 1 do capítulo 12 nos dá a resposta. Porque naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está ao lado dos filhos do seu povo. Cristo Jesus virá em glória e majestade, e será um tempo de angústia como nunca houve desde que houve gente até então. Todos aqueles que estão preparados para ir e matar o povo de Deus serão aqueles que acabarão fugindo, e mandando que as cavernas e as rochas das montanhas caiam sobre eles, e os escondam da ira daquele que está sentado no trono, e do brilho da sua vinda. Naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se acham escritos no livro. Quando ele diz que eles foram encontrados no livro, ele nos mostra que antes de Cristo vir, ocorrerá um julgamento. O julgamento que já começou em 1844. Bom, esse é o final desse vídeo. No próximo finalizaremos com o capítulo 12, para encerrar o livro de Daniel. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe.